Ele comanda um grupo que tem vários tipos de serviços em tecnologia, incluindo o tema mais quente do setor e do setor corporativo, cibersegurança. Nós vamos conversar com Alberto Leite, presidente do Grupo FS. Alberto, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Qual que é o tamanho da prioridade que as empresas têm tido quando o assunto é segurança? Em cibersegurança, primeiro, obrigado aí por mais uma vez estar aqui. Eu estava falando contigo aqui nos bastidores, tem quase 2 anos. Quase 2 anos. Mas a gente se encontrou em outros podcasts, né? No meio desse caminho aí. E também em alguns assuntos quentes aí que eu te dei, trocamos umas palavras sobre algumas situações. E sempre um prazer estar aqui. Olha, o que eu tenho notado? Eu tenho notado que a preocupação e o investimento aumentou muito, sobretudo nos últimos 12 meses. Já vinha aumentando, assim, a gente já vinha notando um aumento substancial nos orçamentos das grandes companhias, sobretudo em cibersegurança, mas a gente nos últimos 12 meses notou um aumento maior do que a média dos últimos 5 anos. Isso é meio óbvio que eu vou dizer, né? As empresas, os CEOs, os conselhos de administração estão vendo o que está acontecendo no mundo. Um aumento exponencial de tentativas e de ataques efetivos em termos de cibersegurança. Infelizmente, quase todas as ferramentas de tecnologia, elas podem ter vários usos. E a IA pode ser usada para melhorar a ciência, a saúde, a educação, pode ser usada para milhares de aplicações que são ótimas para a sociedade, mas ela também difunde conhecimentos e técnicas que podem não ser saudáveis para a sociedade, entre elas cyberataques. E a IA permitiu, não exatamente ela permitiu, mas a tecnologia, a ferramenta, acho até que a IA não devia ser classificada como ferramenta, mas a tecnologia em si, ela permitiu um aumento muito grande da que a gente chama assim, tecnicamente falando, superfície de ataque. Você consegue fazer muito mais ataques a várias plataformas diferentes, no celular, no PC, na rede, no roteador. As superfícies de ataques ampliaram bastante, né? Você acaba usando tecnologia cada vez mais e mais e mais e mais, e isso dá mais possibilidade. Não tão distante, o Brasil experimentou algumas coisas horrorosas nos últimos meses, seja no setor financeiro, seja em outros setores, em que empresas sofreram muito, o sistema financeiro sofreu bastante. Hoje o setor mais vulnerável é o setor financeiro? Eu não diria o mais vulnerável, é o mais cobiçado. Porque o sistema brasileiro, e a notícia boa é essa, o sistema brasileiro bancário é relativamente muito bem protegido. E eu estou falando isso não só o real brasileiro, se você comparar Brasil contra Brasil, vem melhorando a cada dia, mas comparado com os outros países, inclusive países desenvolvidos, nós somos muito bem assistidos. Isso não significa que é imune, mas é muito bem assistido. Hoje esse braço, porque você comanda um grupo, sim, né, com algumas empresas e, como eu falei, com alguns braços com serviços de tecnologia. Cibersegurança representa o que no seu grupo? 60%. 60%. É o nosso maior negócio. É o maior negócio. É o nosso maior negócio. Se comparar com anos atrás, teve um aumento? Eu imagino que sim. Ou você sempre começou com cibersegurança? Foi 100% já, né? A gente começou com cibersegurança. Vocês começaram com cibersegurança. Foi 100% e a gente vem... Aí o grupo vai crescendo, vai administrando outros negócios, mas de forma que ainda é o nosso negócio principal, é onde a gente mais investe, o maior número de capex nosso é o maior, é o nosso negócio de maior concentração. Óbvio, nós estamos nascendo um negócio muito grande, assim, do ponto de vista de investimento para o nosso grupo, que é data center, mas ele ainda vai gerar faturamento. O faturamento hoje efetivo, 60% vem de cibersegurança. Ô, Alberto, como é que vocês, todo o seu time, se aprimora quando o assunto é cibersegurança? E como você falou aqui, o Alberto já esteve há quase 2 anos, ou faz 2 anos aqui no programa, mas esse tema é tão quente, que é cibersegurança, inteligência artificial, tem tanta novidade que eu posso... Sai da pauta? Não, eu acho que não sai da pauta. Eu acho que eu posso te chamar a cada semestre aqui, que vai ter notícia, vai ser... Mas vamos voltar à minha pergunta. Como é que você e o seu time
se aprimoram com tanta novidade e, sobretudo, novidade porque vocês têm que estar à frente dos atacantes, né? À frente dos ataques hackers. Olha, a gente tem várias formas de aprendizado, mas a regra geral é aprendizado contínuo. Isso é a regra geral. A regra um pouco mais específica nós temos assim, uma rede de contatos com empresas internacionais e especialistas internacionais intensa. A empresa é muito aberta para trocar conhecimento e fazer conhecimento. Segundo, nós temos uma política no RH de onboarding muito forte que incentiva esse tipo de aprimoramento desde a entrada do colaborador na nossa empresa. E a questão do team building, né? Nós somos uma empresa desde sempre assim, que conversa bastante, troca muito. Então, o ponto nós estamos numa indústria que é super intensa em conhecimento. Como você bem disse, a gente tem que estar antecipar movimentos. E não estando antecipando, a gente tem que ter uma capacidade de reação muito rápida. Então, se você não tem uma base tecnológica e uma base de conhecimento importante, você fica para trás muito rápido. Sucumbe muito rápido. Você é eternamente uma indústria que está trabalhando o tempo todo, 24 horas, 24/7 o tempo todo. Qual foi o caso mais complexo que você se deparou? A gente teve um sequestro num laboratório muito grande que foi o mais complicado para nós, sequestro de dados, né? Porque havia uma pressão muito grande para se pagar o que pedíamos de recompensa. E a nossa clara disposição era que não houvesse isso. Embora nós não trabalhamos muito esse trabalho forense, de investigações e tal, a gente é muito mais uma retaguarda de produtos, mas a gente insistia que aquilo não seria uma boa ideia e a gente tentava fazer uma recuperação daqueles dados junto com o pessoal de cloud da empresa, a turma que tem o armazenamento dos dados. A gente fazia um trabalho de recuperação grande e era uma corrida contra o tempo, porque quanto mais tempo passava na tentativa de recuperar, mais ansiedade aumentava a tentativa de pagar. E a gente sabia que aquilo era uma coisa extremamente complexa. É uma empresa de capital aberto? Capital aberto. Como é que é lidar nesses momentos, Alberto, com atenção mesmo, né? Comportamental. Porque você desafio comportamental. É o maior desafio. Você lida com os conselhos de administração, você lida com o presidente, você lida com os investidores, você lida incluindo com a mídia. É uma pressão, assim, é muito comportamental, porque existe uma ansiedade, tem muitas. As perguntas principais que vêm: por quê? Logo comigo? O que aconteceu? Onde é o culpado? Até aqui dentro. E a sua resposta? Quais são as suas respostas? As respostas quase nenhumas podem ser ditas, porque elas são inconclusivas naquele primeiro momento. Mas a ansiedade de encontrar e a nossa concentração é recuperação, restabelecer o sistema. E como a gente garante que aquele sistema sobe e nós, enquanto empresa de cibersegurança, garantimos que não vai ser invadido novamente. Então, a nossa prioridade é concentração total nisso. Agora, o comportamental é o que pega as ansiedades, que é completamente compreensível, né? O que perdeu, como é que faz, o que aconteceu. Esses casos do sistema financeiro, onde a perda não é só o dado, a perda é financeira real, saque na conta, isso ainda é mais doloroso porque o prejuízo, assim, é total. Você olha como se virou fumaça as tuas reservas. Quando é só sistema, né? Quando é o sistema e não tem o dinheiro, há sempre uma situação ainda bem que foi só o sistema e não levou o financeiro efetivamente, o efetivo, né? Mas são situações que é melhor não passar. É a dica de ouro: melhor não passar. A história de prevenir é o melhor remédio, é super clássica nesse caso. Mas tem uma fórmula de prevenção de uma empresa, uma coisa básica que ela tem que fazer para se proteger dos ataques? Tecnologia, time, prioridade, processo. Isso com uma cadência o tempo todo. Não para esse negócio. Então, o fato de você ter feito um grande plano há 2 anos atrás e parou o investimento, ou não tem time, ou o processo está falho, vai acontecer de novo. Esse é um negócio, assim, porque cada empresa tem uma certa história, né? Sua cibersegurança. Cada empresa tem uma certa configuração, arquitetura de sistema, tem um jeito que lida com o banco de dados, um jeito que lida com como foi montado aquele sistema, as portas que estão abertas para o mundo. Então, cada empresa é uma certa história, mas o básico, e eu estou sempre tentando te falar o que é genérico, é confiar no processo. No processo, você precisa confiar naquele processo. Porque
parar no meio do caminho nesse processo, ou o time não é capaz de conseguir acompanhar um processo novo, isso geralmente é onde dá o problema. E o que eu vejo assim, muito, infelizmente, é que quando há o ataque, dia seguinte há um grande plano para melhorar o que a gente chama de nível de maturidade da empresa em sistema de segurança. Sair do nível, vamos supor que fosse 0 a 10, sair do nível 0 para o 6 e depois de 2 anos chegar no 8 e depois de 3 anos chegar no 10. Mas quando chega meio que no 6, não aconteceu nada e botou muito dinheiro, para. Só que parar não significa que você vai parar no 6, significa que ano que vem você está no 3. Então é por isso que tem que confiar no processo e investir sempre. Deixa eu sair um pouquinho desse assunto de cibersegurança, porque o assunto é quente e todo mundo se preocupa de fato, né? Não só as empresas, como as pessoas físicas. E deixo ir para um mundo que também está muito quente, que é o mundo dos data centers, dos centros de dados, porque nos últimos meses foi anunciado que você vai investir 1 bilhão e 800 milhões de reais para construir 3 data centers no Brasil. Por quê? Da onde que você tirou essa decisão, alocar aí quase 2 bilhões de reais na construção desses data centers? Nós temos uma convicção muito grande. E aí eu vou te dar um pouco de história, né? E tentando resumir para não ficar prolixo aqui. Mas eu vou te dar um dado. Em 2019, 90% dos data centers do mundo usavam CPUs. CPUs é aquela da famosa Intel Inside, todo mundo tinha no computador ali, no notebook Intel Inside. É a CPU, que é um nível de processamento quase que analógico comparado com hoje. 6 anos depois, 2025, os dados que nós temos, só apenas 10% são CPUs, 90% são GPUs em data centers de alta performance. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, a tecnologia cresce de uma forma exponencial. Geopoliticamente, eu acho que o jogo é poder computacional. O que está em jogo no mundo é quem tem a maior capacidade computacional. E isso significa o quê? Que os grandes centros de processamento de dados será a espinha dorsal desse novo mundo onde talvez não seja o petróleo, que foi há 100 anos, ou talvez não fosse da máquina a vapor 200 anos atrás, mas será nos centros de dados, a capacidade de transformar energia em poder computacional será o grande diferencial no mundo. E você veja o que está acontecendo no mundo atualmente, né? Você vê que a grande disputa no mundo hoje, a bipolaridade entre China e Estados Unidos, acontece, grande parte dela, por problemas de quem ganha a corrida. A corrida do poder computacional. Você vê os Estados Unidos proibiu a NVIDIA de vender para os chineses as placas de maiores poderes computacionais. E aí tem um detalhe importante que talvez tenha uma vantagem para o Brasil importante nisso. Hoje, nenhuma revolução na história, tá? Em todo o que a gente se conhece de história, em nenhuma grande revolução, como nós estamos vivendo em inteligência artificial, dependeu apenas de um fornecedor. Hoje, data center, inteligência artificial, passa por semicondutor, que passa por uma empresa altamente especializada, que chama TSMC, Taiwan Semiconductors. Essa empresa detém dos semicondutores, dos chips altamente complexos, detém 99% da produção dos chips, dos semicondutores de 7 nanômetros. Um nanômetro é mais ou menos 1 bilionésimo do metro. Você vê, os caras são tão bons que eles conseguem colocar esse tipo de fração em um componente. Você imagina, isso é tão pequeno que um iPhone tem mais ou menos uns 18 a 20 bilhões de componentes do tamanho de um coronavírus. Um vírus do coronavírus. Um iPhone tem isso. Eu vou te dar outra perspectiva disso e por que a gente investiu nisso. Quando o homem foi para a Lua, na nave Apollo, o poder computacional é equiparado a um iPhone 15. Em 60 anos, nós saímos disso. Agora, outra coisa, notícia maravilhosa. O preço é 1 milhão de vezes menos do que o computador da Apollo. Então, é uma das poucas indústrias na história conhecida nossa em que você teve o famoso, que os economistas dizem, não tem almoço grátis, there is no have a free lunch.
talvez foi um free lunch para a sociedade. Você cresceu a capacidade computacional e o preço caiu. Em quase nenhuma indústria você consegue oferecer mais por menos all the time, que é a famosa lei do Moore lá, do Gordon Moore, que ele diz que o poder computacional dobra a cada 2 anos. Serão 3 centros de dados que você vai... Eu vou fazer 3. Qual é a premissa? A gente acha que essa corrida não para. E a gente acha que o Brasil tem vantagens enormes para competir. Por quê? Por conta da energia? Nós temos energia limpa. Nós temos um mercado local, doméstico, muito grande. Nós somos um país... Agora estamos várias questões com os americanos, depois que o Trump entrou e tal. Mas até antes da administração do Trump, nós temos 200 anos de boa relação comercial com o mundo. O Brasil é friendly. E para a geopolítica hoje, você ter países friendly onde você fabrica coisas é muito importante. Você falou do Trump, você acha que o Trump não atrapalha na questão do... Eu acho que essas medidas atrapalharam. Porque você vê, os Estados Unidos é exportador para o Brasil líquido em 90%. Ou seja, da nossa balança de comércio de tecnologia com os Estados Unidos tem 90% sobre nós. Então, era natural que uma forma de retaliar do Brasil fosse olhar para as empresas de tecnologia e dizer, vou tarifar. Você está me tarifando aí no café, na manga, no abacaxi, na carne, eu vou te tarifar também nesses... Então, isso cria um certo clima de insegurança, que obviamente isso não é dito, mas isso é percebido. Acho que o governo também, o governo brasileiro, na parte de regulação se atrapalhou, mandou muitas medidas provisórias sobre o mesmo assunto em pouco espaço de tempo. Então, quando você tem muitas regulações chegando, você não sabe ainda qual que vai ficar, isso meio que o investidor, sobretudo em infraestrutura, que é um caso de data center, investimento mais pesado, você dá uma assustada, fala, bom, eu vou esperar, ver o que acontece para saber qual é a regra do jogo, né? O jogo vai ter 90 minutos, vai ser 11 contra 11, vai ter um goleiro, a trave vai ser... Qual é a regra? Vai ter impedimento? Vai ter impedimento? Qual é a regra? Como vai ser a regra do cartão vermelho? Então, você precisa da regra. Qual é a regra? Seja lá qual for, você precisa da regra. Mas eu acho que o Brasil, porque nesse mundo da geopolítica aí, o Brasil tem outra vantagem, e que eu falo pouco disso quando me perguntam no podcast porque eu estou investindo nisso, mas que é uma vantagem. O Brasil, em terras raras, em minerais raros, o Brasil tem uma reserva muito importante. O que nós não temos é o processamento desse mineral e a mineração dele. Mas o Brasil tem terra, tem nióbio pra caramba, tem muita terra rara aqui, que pode ser um diferencial enorme. Sim, mas isso foi determinante na escolha dos lugares, dos data centers? Onde serão? Aí a gente entrou no micro detalhe que foi, bom, uma vez dito que vamos investir nisso por essas razões, porque no Brasil tem uma vantagem e no mundo vai viver de poder computacional, a gente foi pro bom, aí agora aonde nós vamos colocar? E aí, obviamente, que a gente tem uma questão central, a questão de disponibilidade de energia, tanto na geração quanto no transporte da energia. Então, quando você olha para uma decisão em data center, ela passa pela decisão de disponibilidade energética. Então, nossa decisão priorizou também onde tem energia e essa energia também possa ser gerada como limpa. Em estados em que são superavitários na geração, tem capacidade na transmissão e o grid dele, onde está sendo feita energia, é também majoritariamente limpo, ou seja, de fontes renováveis. Aí a gente escolheu o estado do Piauí, escolhemos o estado do Ceará e o estado do Paraná. A gente tem 3 grandes terrenos aqui em São Paulo, está olhando um grande terreno. Saiu de São Paulo e Rio de Janeiro, porque a maior parte dos data centers do Brasil é São Paulo, né? São Paulo. Mas aí você também, fora a energia, você tem umas questões. A gente acha que a nossa tese central é que data center é uma competição global. Não há como você pôr data center sem imaginar que pode vir os gringos aqui, comprarem teu poder computacional e exportarem para os países dele ou para outros países. Dito isto, é importante você ter um data center onde os equipamentos possam ser importados com zona de free tax, com zona que não haja cobrança de imposto para os equipamentos importados, né? O Brasil não produz semicondutor, não produz placa de vídeo, então para os equipamentos importados, sob pena de não ser competitivo globalmente. Essa é a penalidade. Se você não soube taxar esses equipamentos, você não vai gerar emprego, você não vai gerar faturamento para nenhuma exportação de serviço de computacional. Então, a gente escolheu também os estados que têm ZPS.
que são zonas de processamento de exportação, onde esses impostos, por definição da lei, já não seriam cobrados por os equipamentos. Porque uma coisa, Bruno, quando a gente fala que vai anunciar, a gente anunciou um investimento de 1,8 bilhões, o resultado final é mais ou menos uns 14. Porque isso é só a minha parte do negócio. Isso é quanto tempo? Isso é a minha parte do negócio, 2 anos e meio. Isso é a minha parte do negócio, porque tem uma parte que é muito relevante, que é o equipamento do contratante, que é justamente o rack computacional, onde estão as placas, onde estão os computadores. Isso não é a minha parte do business. A minha parte do business é uma outra parte. Eu não boto o equipamento, eu, no máximo gerencio o equipamento. Mas o equipamento, que é muito mais caro do que o real estate, mas desses quase 2 bilhões de reais, você tem investidor também ou é tudo? Não. É Estamos só você fazendo tudo agora. A gente, é a sua companhia? É a minha companhia, é o caixa do grupo e da minha empresa de investimento. Nós não estamos usando terceiros nesse momento, alavancagem, não estamos usando nada. Os juros no Brasil não permitiu que a gente olhasse para esse tema de alavancagem com um olhar mais, assim, mercado de dívida. No mercado de equity partners, né, alguém que possa ser nosso parceiro, esse a gente está olhando com muito carinho para trazer parceiros, mas que tenham uma visão um pouco mais de longo prazo no nosso negócio, que já são parceiros de data center em outros países do mundo. Isso a gente está olhando, não era um plano inicial, mas a gente está começando a entender que isso pode fazer uma diferença, nos ajudar na construção, na tecnologia de construção. Esse negócio dos data centers, esse braço de negócio que você está criando, você acredita que vai virar o que na sua companhia? Metade do negócio. Metade do negócio. É muito relevante. É muito relevante. Para nós é o maior investimento do grupo da história. Nós nunca fizemos um investimento num único negócio com esse valor tão grande. Foi o maior investimento da nossa história. E num mundo difícil, né? Exatamente. Num mundo que não está fácil. Você já me falou, Alberto, que o mundo da tecnologia, eu nunca me esqueci uma vez que você me falou e gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência, que o mundo da tecnologia passou nos últimos anos por 3 grandes momentos. 3. Quais são esses 3 grandes momentos e qual é o atual momento que a gente vive? Quando eu olho essa revolução, a primeira delas foi a internet como a gente conhece. www? O www, o famoso porque o www é um protocolo, né? É como se fosse a língua portuguesa, é um local onde todo mundo se comunica do mesmo jeito. Então você cria um protocolo, como no e-mail é SMTP. Todo mundo padronizou uma linguagem de e-mail para que os e-mails se conversem, né? Então é um protocolo, mas o www, como você bem disse, permitiu a popularização da internet. E junto veio a internet da banda larga. Esse primeiro grande momento trouxe grandes campeões, e foi uma revolução imensa. A Microsoft é um grande símbolo dessa primeira revolução e o Google também são grandes ícones, e talvez um pedaço a IBM, desses grandes caras que dominaram essa primeira parte dividindo em 3 grandes, mas todas elas nesse primeiro momento exigia 2 coisas que o momento atual não exige. Primeiro, o investimento. Você tinha que comprar o computador, tinha que ter a rede, a placa de vídeo e algum conhecimento para configurar. E você precisava desse negócio, o que não dava a velocidade que a gente tem hoje. A segunda grande onda foi os smartphones, como a gente conhece hoje. No momento em que você começou a colocar toda aquela banda larga na mão e ela virou móvel, você carrega ela para cima e para baixo, criou nas pessoas necessidade de milhares de aplicativos para me acompanhar. E milhares de negócios. Milhares de negócios. Né? Negócios que mudaram o comportamento aí do... O mundo do aplicativo, você imagina o que o e-commerce aconteceu com o e-commerce quando você podia comprar qualquer coisa na palma da mão, 24/7 em qualquer lugar do mundo. E você não precisava se conectar nada, já estava conectado. Isso mudou completamente a configuração de negócio. A terceira grande, já mais recente, foi o cloud, onde as empresas todas fizeram a famosa transformação digital. Isso mudou a configuração completa do desenho das empresas e foi um impacto absurdo. Por exemplo, o cloud permitiu que você pudesse, esses aplicativos, armazenar uma quantidade infinita de dados sem ter memória no computador, né? Você não precisava mais estar ali, ela está numa nuvem e permitiu que você explorasse esse serviço. A fase atual, ela é a mais fascinante de todas,
Porque a tecnologia, a infraestrutura por trás, meio que ela está dada. Todo mundo tem um smartphone na mão, todo mundo tem uma conexão de internet na mão. Então, o que eu preciso para entrar no mundo do IA? Fazer um download. Simples assim. Sim. E isso é a velocidade avassaladora desse negócio. Tem muitos cientistas da década de 50 e 60 que foram esses pioneiros da IA, que a IA foi criada na década de 50 e 60. Mas que eles falam assim, pô, que amarga história, porque toda a minha ciência que eu apliquei sucumbiu diante do poder computacional. Então, por mais ciência e matemática que eu apliquei quando eu inventei isso, eu não tinha uma fração do poder computacional que é hoje. E essa é a beleza do negócio, que volta à minha história quando eu falei de poder computacional. Hoje, o que você faz com o iPhone na mão te dá um empoderamento de você fazer cálculos matemáticos, pesquisas, criação de imagem, edição de vídeos inimagináveis. Você lembra assim, eu não vou falar disso, em 2016, para você tratar uma imagem, precisava daqueles Macintosh. Você lembra disso? Exato, né? Aqueles Macintosh que só eles para processar um vídeo, eram os estúdios, as grandes agências que detinham, porque um computador do teu escritório não era capaz de editar. Pô, hoje você não edita, não, você cria um mini roteiro, um mini vídeo de 2, 3 minutos falando com a IA, né? Então, olha o poder computacional que isso deu na mão das pessoas. E eu acho que isso, mesmo diante da pressão social que a IA pode trazer com isso, sobretudo com os empregos, ou da pressão que vai mexer. Não tem dúvida. Vai mexer. Se você imaginar qual é a base hoje de grandes empregos em uma sociedade ocidentalizada, todo o pessoal de transporte e mobilidade, caminhoneiro, taxista, Uber, tem uma base de emprego enorme. Uma segunda base de emprego enorme são atendentes, do McDonald's ao hotel 5 estrelas. Quando você para imaginar uma coisa simples de uma automação, um carro autônomo, um robô te atendendo ali, você imagina que esses empregos meio óbvios. Imagina um historiador. O que o historiador vai fazer conhecimento? Ele tem que tratar de uma forma diferente do que ele vem tratando. Porque se ele só contar a história, tem milhares de formas via muito mais acessíveis, mais baratas, mais ilustrativas, mais imersivas. Agora, se você usa isso para fazer uma análise política, se você usa isso para fazer conjecturas e projetar um futuro baseado na história, aí esse negócio não tá nessas IAs. Porque, veja, quando você coloca lá na IA, ela aparece ali pensando, refletindo, você coloca uma coisa na IA, ela não tem um sentimento humano. Nós, quando pensamos, nós carregamos emoção no pensamento. Nós carregamos circunstância no pensamento. Se eu te responder uma coisa hoje, pode ser que daqui a uma semana você responda a outra, porque tua circunstância mudou. A IA não tem isso. Então, aí isso é uma diferença importante para nós, seres humanos, pensar sobre isso. Porque a IA não vai te dar essa contextualização que tu tá sob as vicissitudes da vida, né? Você tá vivendo. O fato de você acorda pode acordar gripado, pode acordar de mau humor, dormir pouco, e você pensa e reflete sobre o mundo de forma diferente. E a IA não, ela vai pensar sobre um dado que já está posto. Alberto, deixa eu falar agora, você como empresário e que tem contato também com muitos empresários, você citou, por exemplo, a taxa de juros no Brasil, né, de 15% ao ano. Qual que é a sua perspectiva para o ano de 2026 no ambiente de negócios do Brasil? Eu vou te dizer o seguinte, uma taxa de juros a 15% ao ano e a taxa real ser algo como 10% ao ano, porque nós temos 5% de inflação e 15% de juros básicos, então dá 10% de taxa real. É mortal para qualquer economia. É difícil um negócio conseguir sobreviver a uma taxa tão alta como essa. É inibidor de negócio. Então, isso é um problema gravíssimo para a economia. Ano que vem é um ano político. Do Brasil, como quase todos os lugares do mundo ocidentais, onde tem democracia, sacode. Economicamente falando, há muito indicativo que essa taxa ela ceda. Porque essa pressão inflacionária devagarinho está cedendo. O dólar cedeu bastante no começo do ano, virada de 2024 para 2025. Quem está nos assistindo pode consultar que o dólar bateu 6,15, 6,10, nós estamos com 5,35, 5,40,
Pode ser que aumente um pouquinho no final do ano, que eu acho que vai ter muita remessa por conta dos dividendos que a política vai mudar. Acho que muita empresa vai acabar remetendo para suas matrizes. Mas o dólar é por aí, 50. Então, você tem uma pressão de dólar menor, que isso mexe no alimento, mexe na energia elétrica. Então, eu acho que estruturalmente a tendência, ninguém sabe, mas a tendência é de um juros um pouco menor. Mas vamos ter um sacode muito grande em função da política. Do ano eleitoral. O Brasil está polarizado e vai continuar polarizado nas próximas eleições. Isso vai ser uma... Quanto nós temos de gasto a mais para dar na eleição, nós governo, né? O governo brasileiro vai de gastar mais. Gastar mais significa na pessoa física aí mais juros, né? Porque quem empresta para o governo brasileiro vai dizer, olha, você está gastando mais do que pode, eu vou te cobrar mais juros. E tome mais juros estrutural, que significa menos emprego, menos investimento e por aí vai. Mas você está animado ou você está pessimista? Eu estou, porque eu acho que tem coisas setoriais. Quero saber o seu ânimo. O ânimo. Setorialmente eu estou animado. Eu acho que cibersegurança e data center são vetores de crescimento, mas muito preocupado com o status quo brasileiro. Eu vou dar um exemplo que é público, está na imprensa, né? A Cosan do Rubens Olmedo sucumbiu diante de dívida numa disparada dos juros. Um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve, né? De um setor de infraestrutura, não estava... É um negócio sólido, né? Combustível, logística, e você vê que passou sufoco e vários investidores chegaram para ajudá-lo, apoiá-lo nessa fase, e ele perdeu muita participação societária. Mas você vê como esse juros é danoso, né? De setores... Eu não estou falando de um setor hipotético, não, setor para valer, né? Setor gás, combustível, lubrificante, logística, quer dizer, setores que não some da noite para o dia. O setor não aconteceu nada, o setor continua vendendo a mesma quantidade de combustível. O que aconteceu foi com a empresa. Então, dito isto, eu estou muito preocupado com, na regra geral, eu acho que o empreendedor brasileiro está sofrendo muito. A quantidade de aumento de impostos, somado isso com juros, é dolorido demais. Ninguém passa incólume a isso. Dói em todo mundo. Você faz ginásticas, engenharias, mas isso vai doer em todo mundo. Muito bem, nós conversamos com Alberto Leite, presidente do Grupo FS. Mais uma vez, eu quero te agradecer a presença, é um prazer ouvi-lo com tantas novidades desses setores, cibersegurança, data center, AI, que não para, né? A velocidade é avassaladora, como você mesmo definiu, não é, Alberto? É isso. Obrigado. Muito obrigado.